trabalho que é preciso ser feito. Agora, o que eu quero só dizer com isto também é que é preciso atenção a este ponto e também há aqui uma questão importante que ele falou, o Pedro, não é? Hugo, peço desculpa, o Hugo, que é, há aqui um chip que existe que é, o que nos é próximo não é tão respeitado. A proximidade tem respeito. Isto acontece muito, há um chip, não sei se é só português, não sei se isto é que é esta questão de que uma coisa que nos é muito próxima, às vezes não a vemos com suficiente respeito, por muita qualidade que tem. Por muita qualidade que tem. Fazer milagres, é isso? Às vezes há um certo chip que é perigosamente generalizado. O que é que se passa eu acho que há um deslumbramento muito grande em relação ao mediático e àquilo que vem de fora, né? Há um deslumbramento muito grande. E depois isto às vezes cria aqui situações que são... Isto tem a ver com o deslumbramento que nós temos e com o facto de nós não termos aqui uma valorização, e tem a ver também com o déficit de elogio que existe em relação às vezes àquilo que é feito. Há uma grande sede às vezes de crítica e há um déficit de elogio e de valorização de projetos que têm qualidade a nível local. Há um déficit de elogio e de valorização. Há um déficit. Em muitas realidades há um déficit. Eu acho isso. Só em relação à questão da escola, só para dizer em relação àquilo que a pessoa disse. E aos mídias, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Como sabe, não é? Se nós não dermos coisas diferentes às pessoas, elas nunca vão conhecer e, como tal, nunca vão valorizar. Quem diz os programadores diz os mídias. É uma pescadinha de rabo na boca, porque as pessoas não podem valorizar aquilo que não conhecem. Salvo algumas exceções, não é? Por isso, há aqui um trabalho contracorrente que os mídias, os programadores e outras instituições, públicas ou não públicas, têm que fazer, não é? Mas, nomeadamente as públicas, têm que fazer, e a RTP deve fazê-lo, e as autarquias devem fazê-lo, porque fazemos um serviço público, pago pelos contribuintes. A lógica privada, dos canais privados, é outra lógica. Mas, para mim, quem faz serviço público tem especiais responsabilidades a esse nível de conta corrente. E não, assim, não alinhar lógicas de competição, de mercado, porque assim, para mim isso não faz sentido. É um tema complexo e sensível, mas para mim não faz sentido. Portanto, ainda há questão do orçamento. Assim, eu trabalho com orçamentos, tenho tetos, neste momento estou a programar para 2020, mas isto varia de teatros para teatros, como sabe. Eu trabalho com vários teatros, faço uma programação em rede e tenho um orçamento específico para cada um deles e para cada temporada, não é? E tenho que gerir um orçamento que tenho, em função daquilo que quero fazer, em função se quer fazer encomendas ou não, se quer fazer coproduções, que me tiram logo uma franja maior do orçamento, e fazer uma gestão de uma programação, como nós já aqui falámos, eclética e que tem que chegar a vários públicos, mas obviamente que tem que haver tetos, tem que haver um orçamento até para eu me poder defender, não é? Eu tenho este orçamento e não posso cedê-lo. Eu estou a falar de uma Câmara que, a nível do sul do país, é altamente privilegiada a esse nível, e que tem um executivo altamente sensível e que aposta muito em cultura, educação, ação social e desporto, nestas 4 áreas, e em que há um investimento financeiro muito forte nestas áreas. Mas, obviamente, que há um orçamento alocado a estas áreas, não é? E, neste caso, a equipamentos culturais que funcionam numa lógica em rede. Não sei se respondi ou se quer. Sim, podemos ouvir, se calhar, a opinião e a experiência da Vereadora da Cultura de quem está do lado de cá e tem que abrir os cordões à bolsa para que se possam realizar os espetáculos. Também tem a opinião de que tem que haver balizas para parâmetros de qualidade dos espetáculos, ou a Câmara de Alcobaça apoia os artistas locais? Tem que ligar o microfone. Já está ligado. Também tenho um teto, não é? Tenho um orçamento que tenho de gerir e... Agora, só por curiosidade, qual é a percentagem deste orçamento no Orçamento Geral da Câmara? Não tenho esse estudo feito, mas é bastante. É claramente... Não, é mais. Aproxima-se possivelmente dos 5-6%. 5-6% do orçamento? Sim. E esse orçamento só para a cultura? A parte da cultura... Mas cultura sem educação ou também? Nós trabalhamos muito a parte da ligação entre, até porque eu sou vereadora da cultura e da educação, e já fui também do desporto, e às vezes há contaminação e projetos que são comuns. E no caso da cultura, eu há pouco falava do serviço educativo, e quando eu falo do serviço educativo não estou a falar dos professores, também para responder um bocadinho à Rita, porque de facto a escola não tem essa obrigação de ser, digamos, a única responsável por tudo aquilo que acontece
de bem ou de mal. Nós dizemos que a escola tem que dar resposta à cidadania, à educação ambiental, aos valores, a tudo. A escola tem também as suas próprias valências e as próprias funções e não pode substituir a sociedade no seu todo. Quando eu falo em serviço educativo, estou a falar em serviço educativo dos museus, do património da humanidade, dos monumentos, dos municípios, e esse serviço educativo prende-se muito com a interpretação que se faz do património, as visitas, a visitação, os ateliês, o acompanhar da visitação, porque os alunos fazem visitas de estudo e saem para conhecer o património local e nacional, e é esse serviço educativo que tem que ser de qualidade, tem que captar, tem de fazê-los refletir, fazê-los aprender, toda essa situação. Em relação ao orçamento, tem também um teto, para não perder, e depois fazemos uma programação de acordo com aqueles critérios que há pouco enunciei, uma seleção que tem que ser feita, que não se pode acolher todas as propostas, porque também não há possibilidade de termos por fim de semana ou por semana 10 ou 15 ou 20 atividades culturais, porque não é possível, temos que também ver o público que temos. Obviamente que queremos outros públicos e que venham públicos dos outros municípios e do outro território para Alcobaça, mas há toda uma gestão que tem que ser feita, uma ponderação e uma reflexão para que nós tenhamos resultados daqueles que nós queremos, mas é uma equipa de trabalho. Eu tenho nos vários serviços técnicos que me aconselham e Mas não é uma agenda que tenha que se preencher, ou seja, como é que funciona? Os artistas vão à Câmara dizer tenho este espetáculo, a Câmara quer apoiar, ou a Câmara diz eu tenho esta agenda e convido os artistas? As duas vertentes, sim. Muitas vezes nós recebemos por parte dos grupos, associações, grupos de teatro, grupos de dança, enfim, escolas, artistas. Estamos aqui a falar de um mundo muito vasto. Recebemos essas propostas, analisamos, normalmente cedemos um espaço e apoiamos essa produção. Nós não trabalhamos só no cine-teatro, isso foi uma questão que eu há pouco também falei com várias pessoas. Nós temos vários espaços culturais, temos o Museu do Vinho, que acolhe exposições e concertos, por exemplo, e tem também... Vocês fazem a interligação com o património, já disse há pouco, não é? Uma das coisas é valorizar o património e fazer os espetáculos dentro do património. Exatamente, não é só o cine-teatro. Vereadora, posso passar aqui para o lado, porque entretanto às 7 horas nós vamos ter que comunicar. Eu peço desculpa por só dizer uma coisa rapidamente, porque isto é um tema muito... Eu só quero dizer uma coisa aqui importante, que é assim, nós temos que fazer um balanço, nós temos limites na forma como programamos, há limites, tem que haver limites, na minha opinião tem que haver balizas e limites, e é assim, eu quando tenho uma rede de equipamentos para os quais programo, cada equipamento tem uma identidade programática, e em função da oferta que eu tenho, eu vejo do nível de qualidade que tem, das características que tem, eu penso, isto não se encaixa neste espaço, mas pode encaixar-se naquilo. E há esta adequação que é preciso fazer, e às vezes este jogo entre adequação e democratização do acesso à cultura por parte dos artistas, tem que se fazer um jogo que não é fácil, que é um jogo que é questionável e pode ser questionável. António Lourenço, algum dos espetáculos do Festival de Música em Leiria, um dos mais antigos do país, foi feito numa escola? Uma vez que estamos aqui a falar de criação de novos públicos, de interligação entre a escola, a formação... Eu estou no festival apenas há 4 anos, mas não sei exatamente o que é que aconteceu antes. Não há espetáculos propriamente em escolas, mas há espetáculos didáticos, com caráter didático, nomeadamente aqueles... As escolas estão convidadas a ir. Que são feitos pela Escola de Música do Orfeão de Leiria, envolvendo alunos e professores, e que levam programas para crianças, nomeadamente aos concelhos mais limítrofes. Este ano o festival, pela primeira vez, chegou, salvo erro, a 10 concelhos. Normalmente centrava-se muito em 2 ou 3, na minha grande batalha, além de Leiria. E neste momento está a outros, precisamente com esses programas educativos. Mas numa época em que se apela à criatividade e ao fazer fora da caixa, permita-me a expressão, as escolas são bons palcos para música clássica e erudita, que é maioritária no Mas é festival. preciso dizer que o Orfeão de Leiria não se esgota no Festival de Música. O Orfeão de Leiria tem uma atividade. Sim, o conservatório, sim. Eu estava a falar do festival em si, do evento, Festival de Música em Leiria. Okay, mas o festival é organizado pelo Orfeão.
Orfeão. E o Orfeão tem esses programas pedagógicos ao longo do ano. Portanto, até, de facto, não foi uma questão posta em termos de festival, porque esse serviço está a ser feito em Leiria ao longo do ano. Em todo o caso, está a levar aos conselhos onde não costumava ir, não se calhar os grandes concertos, até que nem todos têm condições logísticas para os acolher e provavelmente também ainda não têm um público suficientemente preparado para isso, mas precisamente está a levá-lo numa lógica de programas educativos. Quem sabe daqui a alguns anos seja possível começar a levar um tipo de espetáculos a existir. Fazia sentido, no seu entender, uma vez que Carlos estava a dizer precisamente quando estava a explicar que a experiência, não é? O experienciar a música cria Essa é outra questão. Eu, no caso do festival, obviamente aí estamos a falar de patamares diferentes, não é? A Leiria tem excelentes projetos virados e que não se esgotam no Orfeão para várias faixas etárias, para trabalho direto com várias faixas etárias. Portanto, todos eles se complementam, cada um faz o seu trabalho. O festival tem uma lógica aí um pouco diferente. Portanto, agora, quando eu falo desse nível de experiência, já estamos a falar de outro grupo, outro tipo de outra faixa etária e outros grupos. A Porfia Leiria tem participado com alguma regularidade em espetáculos onde estão envolvidos profissionais. Este ano vai voltar a acontecer. Também já houve a participação de companhias de teatro locais em espetáculos de ópera, mas companhias, portanto, amadoras. Assim como já houve, por exemplo, o espetáculo da CNP, que as pessoas, a certa altura, os bailarinos vão buscar as pessoas ao palco e vão dançar com elas para o palco. Portanto, são outro tipo de experiências que são importantes. Aí, quer dizer, tudo faz parte da mesma lógica de criar público, formar público, fidelizar público. E esse é também um dos mecanismos possíveis para atingir esse fim. Em todo o caso, não é se calhar o primeiro objetivo. Quando nós estamos a tentar incluir as pessoas no espetáculo, o primeiro objetivo não é, digamos, formar público. O primeiro objetivo é dar realmente experiências às pessoas. A consequência poderá ser essa, e esperemos até que seja essa. E fidelizar público, que é a última etapa deste processo. Eu costumo definir criar público, formar público, no sentido de informar, de educar público, e com isto esperamos depois ser capaz de fidelizar o público. Eu gostava também de falar um pouco, falou aqui da questão dos financiamentos, do orçamento. Eu tinha uma breve nota, isso, enfim, nos meus apontamentos, depois, enfim, com a conversa foi no sentido de não referir, enfim, apenas para dizer o seguinte: é óbvio que todos os agentes culturais que estão na cultura sabemos que há um interno subfinanciamento da cultura. Mas há, como há, se calhar, da saúde e como há em muitas outras áreas. Talvez, isto agora, puxando a brasa à nossa sardinha, talvez haja mais no nosso lado em porcentagem e ainda por cima era mais fácil de cobrir porque as verbas envolvidas incomparavelmente mais pequenas para resolver os problemas. Em todo o caso, assumidamente, eu tinha apontado, não ia referir isso porque acho que essa não é a questão e não é por causa disso que nós também nos podemos passar a vida a defender que não conseguimos fazer isto. É óbvio que há, é uma realidade, não podemos escondê-la, mas não podemos também usar isso internamente para desculpa, para não fazer, ou não fazer melhor, ou não conseguir fazer as coisas. Nós, apesar de tudo, como disse o Paulo, nós temos orçamentos, temos de trabalhar com eles, temos que os gerir, prestando contas, essa é a parte mais importante. E tentamos chegar a todos os lados, a todos os públicos, a todos os tipos de ação que temos que fazer com aqueles orçamentos que temos. Outra questão, que eu não sou tão diretamente, digamos, afetado por ela, que é a questão do artista local, porque eu não programo de teatro, não é? Mas também posso transportar isso para uma lógica de uma orquestra. Ainda que o Festival de Leiria isso acontece e há sempre presença de artistas locais. Ora bem, um artista local... Integra alunos do conservatório, é um bocadinho diferente. Mas não só. Há artistas locais que hoje em dia, se calhar, já são artistas nacionais ou até internacionais. É também preciso perceber isto. Não podemos definir isto apenas como camadas quase de qualidade. Não tem nada a ver. Há
É claro que há artistas que se calhar têm uma projeção mais local e há outros que têm uma projeção nacional e outros até talvez tenham uma projeção internacional. Há bocadinho ouvimos que os artistas locais têm mais espetáculos no estrangeiro do que, por exemplo. É que é uma coisa interessantíssima. Mas, por exemplo... O local é um bocadinho de exatamente. Portanto, a verdade é que, por exemplo, isto em termos de espetáculo de bailado, como uma artista leirense que está sediada em Madrid e que se calhar realmente não é assim tão conhecida aqui como seria de esperar. Mas também temos espetáculos como a Cláudia Franco, que é de Porto de Mós e que é já uma artista de projeção pelo menos nacional. O ano passado tivemos o Daniel Bernardo, etc. Portanto, há sempre presença de artistas locais que têm direito de estar lá porque são artistas locais, mas também porque são artistas do panorama nacional. O que o festival tenta fazer e tem que fazer é poder trazer a Leiria os nomes que são referência a nível nacional, se possível a nível internacional, e sem deixar de ter a presença de músicos locais que, por muito provavelmente, estão em fase, são músicos emergentes, estão em fase de lançamento e, portanto, ajudar também na sua projeção. E quem sabe, daqui a uns anos voltarão já como artistas de projeção nacional. Quando eu faço paralelo, não para o festival, mas para o caso da orquestra, onde, obviamente, também tenho muitas solicitações dos músicos e jovens músicos para se apresentarem a solo, também, obviamente, tem que haver algum filtro, tem que haver uma lógica de qualidade. E aí, se calhar, os filtros não são iguais. Porque se eu for convidar um músico estrangeiro, não é fácil, normalmente orçamentos para isso, mas se tiver essa possibilidade, ou trago um músico que tem a certeza absoluta que é uma qualidade acrescida, que é algo que vai trazer mais qualquer coisa ao concerto ou ao trabalho com a orquestra, ou para isso não vale a pena gastar dinheiro com um músico estrangeiro. Direi o mesmo se trouxer um músico nacional de referência, se trouxer o Mário Lajinha ou o Pedro Bessa, enfim, para falar dois nomes mais conhecidos, mas há muitos outros. Sei que há uma garantia que está, enfim, temos a certeza do que vamos ter. Se eu achar que devo dar a oportunidade a um músico local, não tem obrigatoriamente que estar neste patamar, mas tem que ter um mínimo, há um mínimo de qualidade que eu tenho que ter a certeza que tenho que ter para se apresentar frente a uma orquestra, ou então estou a falar de jovens, estou em fase de lançamento, em que nós acreditamos que vão ter potencial e que, portanto, seja a nível local, seja a nível nacional, em que vale a pena investir. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo, a maestrina Joana Carneiro, a primeira orquestra profissional que ela dirigiu, sem ser a metropolitana, porque ela é jogadora metropolitana e, portanto, teve a oportunidade de dirigir, foi a Filarmonia das Beiras. Na altura ainda ninguém conhecia a Joana Carneiro, não é? Portanto, esse é um bocadinho o processo que nós temos que ter. Não era conhecida, mas a verdade é que, enfim, havia a percepção de que era uma pessoa com valor e com capacidade e que valia a pena dar oportunidade. A nível de direção há outros exemplos, o Salve Pedro Carneiro, outros maestros, se calhar menos conhecidos pelo grande público, igualmente conhecidos por nós que estamos no meio, não é? Para dar só exemplos. Portanto, estas lógicas obviamente existem. Agora, não é qualquer pessoa que bate à porta achar que tem direito a estar só porque... Não, isso não pode ser. Obrigada, António. Esta discussão acontece tem um horizonte temporal, e o horizonte temporal mais próximo é longínquo, que é 2027, não é? Capital Europeia da Cultura, mas o mérito que tem da iniciativa e de juntar artistas e de criar rede e de se conhecerem uns aos outros, é preciso que os artistas subsistam até chegar a 2027. Até chegar a 2027. Sim. Frederica, há bocado estavas a dizer, começaste do zero, como é que se continua no dia a dia a trabalhar sem ser subsidiado e que tipo de programação é que é possível apresentar a partir dessa perspectiva? É assim, o orçamento que nós temos é um orçamento de base. Há um apoio que nós temos, como outros grupos colegas do Leirena, é um apoio para a renda, mas um apoio para um festival. Agora, em termos, fora isso, nós não temos orçamento. O nosso orçamento é o quê? É um orçamento que provém dos serviços que nós vendemos. E vocês conseguem captar, por exemplo, o apoio, o mecenato para o vosso grupo ou não? Nós agora vamos começar a fazer isso porque nós tivemos a necessidade de contratar uma produtora.
mesmo para poder fazer a pesquisa de apoio, seja pela Administração Central, seja pela DRCC, seja através do Mecenato, ou através do Grace, ou até mesmo Europa Criativa. É claro que nós vamos ter que o fazer. Agora, a questão é que quando nós vamos fazer uma candidatura à DG Artes, aquilo não é em uma semana, 2 semanas ou 3 semanas, requer tempo que um criativo necessita para a produção dos seus espetáculos, seja ele o encenador, o ator, e até mesmo quando nós temos uma escola de teatro. Portanto, fazem teatro comunitário e têm também formação de... Nós temos uma escola com crianças, jovens e adultos com deficiência. Nós temos uma trupe de teatro, que é a Operações Especiais, que está no Regimento de Artilharia número 4, que é com jovens da PPDA, PTC, Sérgio Mileiro e da Oásis. Temos 2 festivais, um festival em Leiria, que é o Novos Ventos, e um em Porto de Mós. Nós agora estamos como responsáveis do Serviço Educativo do Castelo de Porto de Mós. Portanto, nós somos 4 profissionais ligados à arte e uma produtora, mas a equipa, para sobreviver, tem que trabalhar como se fôssemos 10. Porque não há orçamento. O que há é, sabemos que nós temos este balancete. E então, a dizer que nós temos X dinheiro até janeiro, X dinheiro até fevereiro, X dinheiro. E então nós temos que estar sempre a rentabilizar. Em que é que uma rede ajudaria a desenvolver o vosso projeto? Mais palco, mais espectadores e depois... Os espectadores são criados ao longo de todo o trabalho. Agora, uma rede que irá apoiar é poder promover os projetos que há de excelência por toda a rede. Projetos de excelência que há na área da música em Alcobaça, que vá até Figueiró dos Vinhos. Um projeto de dança de excelência que haja em Caldas da Rainha, que vá até Leiria. Essa rede promove a cooperação, o conhecimento, a relação entre profissionais e depois também coproduções, porque não é uma grande realidade a questão da coprodução. Nós estamos a ver se conseguimos fazer coproduções com outras estruturas artísticas fora do Distrito de Leiria. E é difícil? É difícil por causa do orçamento. Como disseste muito bem, que só uma coprodução corta logo ali uma grande O fatia. investimento financeiro elevado, e se for uma encomenda, então... Porque aqui nós estamos a falar do quê? Neste caso, nós temos uma coprodução, quer dizer, nós temos todos os anos 3 produções artísticas. Uma para o público geral, uma para a infância e uma de rua. Esta terceira depende do orçamento, do tempo que temos, porque o nosso tempo, o programa da companhia é todo realizado, sabendo que nós por mês temos que ter X projetos que financiam a estrutura, mas depois nós temos um espaço para que a companhia possa desenvolver outros projetos que não vão ser financiados, ou seja, projetos que nos dão prazer. Agora, sobre o que estava a dizer, nós temos uma coprodução com algumas escolas profissionais de teatro, em que os alunos vão para a Leiria, ficam no Leiria durante 3 meses, nós temos o nosso apartamento, eles ficam hospedados no nosso apartamento, criamos um espetáculo com eles, e esse espetáculo depois anda em digressão. Esse espetáculo de Natal que eu falei no início, fazemos com um preço mesmo muito simbólico, de 1 euro, 2 euros, vamos às escolas com 20 crianças. Esses jovens que vêm do curso profissional de teatro de Coimbra, ficam cá, aprendem, adquirem competências, conhecimento, fazem um espetáculo em turnê, sabem o que é fazer um espetáculo em turnê e olha, e saímos a ganhar. É assim, é a única coprodução que conseguimos. Agora, para fazer uma coprodução com artistas profissionais, para além de alojamento, estadia, alimentação, os próprios honorários, não, isto só com um apoio. Frederico, Rui, não é só preciso que subsistam os artistas, as companhias, mas também é preciso que se mantenha o público. Há quanto tempo é que está no Festival Sister Música? Há 18 anos. Há 18 anos. Que tipo de público é que tem? Mudou? Não mudou? Que tipo de público é que existe aqui em Alcobaça? O nosso público, felizmente, já não é só do Conselho de Alcobaça, toda a região. Inclusive, muitas pessoas a nível nacional que se deslocam para este festival e para outros, com certeza também para a Leiria, tendo em conta, enfim, os agrupamentos, os programas especificamente desenhados. Tem aumentado? Tem aumentado bastante, mas acaba por ser ainda o público tradicional da música clássica em Portugal. Portanto, um público relativamente envelhecido, eventualmente com uma formação superior, e apesar de, tal como o Orfeão de Leiria faz, desse ponto de vista os nossos projetos são muito semelhantes,
ser uma escola de ensino especializado de música que produz o festival. E, portanto, também tentamos incutir nos nossos alunos e nos seus encarregados de educação a fruição destes espetáculos. Não faz sentido para nós, mas não é fácil. Não é fácil. Isso levava-nos aqui a uma questão complicada, que é o panorama do ensino artístico e toda a transformação que houve entre o passado e o presente. Então, houve uma grande massificação, mas também se perdeu um pouco a identidade e a exigência desse mesmo ensino artístico. Dizia eu que nós tentamos também que os nossos alunos, sobretudo os mais velhos, que já têm um tipo de conhecimento e até autonomia, participem no festival como espectadores. Por exemplo, o nosso festival, que tem 30 produções durante o mês de julho, não só da música clássica, como disse inicialmente, mas também dança contemporânea e até outras tipologias, como o jazz. Com isto perdi-me, mas nessas 30 produções, todas elas, já me recuperei, todas elas são ainda hoje de entrada livre para os nossos alunos. Portanto, os alunos não pagam nada se quiserem, mas o Alexandre Delgado, por exemplo, que faz comigo a direção do festival, todos os anos me diz vemos tão poucos alunos, vemos tão pouca malta nova. Mas o que é que vos diz o facto do público da música clássica continuar a ser um público mais velho? Tem muito a ver com ideias pré-concebidas por parte dos públicos, ou mas também também os mais novos não conseguem acompanhar. Não conhecem? Não. Tem a ver com duas. Foi o Rui que disse. Depois quer dizer, não conhece as realidades todas. Sim, mas na minha opinião tem a ver com duas questões que se interligam, obviamente. Por um lado, uma ideia demasiado formal deste tipo de música, que nós tentamos desconstruir. Por exemplo, se isto é música desde há 18 anos, tem sempre uma apresentação por parte do Alexandre, de uma forma didática, tenta desconstruir essa mesma ideia. Tem formatos cada vez mais de aproximação à comunidade. Por exemplo, pela primeira vez este ano vamos ter um bailado com a participação de 14 pessoas da comunidade local, entre muitos outros exemplos. Tem aquela lógica que falei há pouco de convidar pela sua qualidade, não só por serem locais, ou de terem tido o seu início cá, uma coisa um pouco diferente. Todos os anos convida, na área da música, mas às vezes noutras áreas também, talentos de Alcobaça e da região, alguns com carreiras internacionais, e portanto tentando que, por um lado, o nosso festival vá contra esse formalismo, essas ideias pré-concebidas, mas ao mesmo tempo que a forma como produzimos o festival, sendo no mosteiro, sendo ao ar livre, apostando também na produção. Portanto, não apenas na qualidade dos intérpretes, não apenas na escolha do repertório, mas também numa boa produção, num ótimo palco, em condições de acolhimento. Tudo isso conta, de forma que, ano após ano, o público cresce. E, felizmente, está a crescer, embora ainda haja muito para fazer. Eu, se vocês concordarem, passava a bola para o lado lá, porque senão as pessoas vieram apenas ouvir e não têm a oportunidade de participar. O Pedro Oliveira queria falar, o microfone chega aí. Não, está certo. Porque isto está a ser transmitido em streaming, Pedro. Paulo Pires. Paulo Pires, ele é o coordenador da Câmara do Bolé. Não é preciso, eu não gosto de microfone. Bem. Estavas a falar que nas cidades, nos municípios, estavas a falar dos espaços, não se pode dar a oportunidade a toda a gente para ir, por exemplo, ao auditório, as associações todas. Depende dos espaços, depende do que for. Não, só queria dar um exemplo de Leiria, só isso. Leiria tem um auditório, que é o Miguel Pereira, dá acesso a toda a gente, todas as associações, para ir lá apresentar os seus. Não, mas estamos a falar de coisas diferentes. Nós abrimos o teatro para associações locais que ir lá fazer coisas. Estou a falar de regulação feita. Não é isso, não estou a contrapor nada, só estou a dizer que em Leiria existe um espaço que dá acesso e oportunidade a todos, sem pagar, e não tem programação. Ou seja, durante o ano as pessoas vão se inscrevendo, e acho que os municípios, todos eles, tivessem um espaço deste tipo, esta conversa já não era a mesma. É para mim um bom exemplo. Em relação ao Alcobaça, a senhora vereadora, eu faço parte do grupo Raiz, já tudo. Nós fazemos um trabalho no Mosteiro da Batalha, de visitas encenadas. Estamos a atingir os 500 espetáculos neste momento. Há pouco tempo, há uns anos, 2 anos, estive aqui numa reunião com a senhora diretora do Mosteiro, apresentámos um projeto similar, mas não estão interessados. Então as crianças de Alcobaça vão ao Mosteiro da Batalha ver as visitas encenadas.
Sabe o que é que eu estou a dizer, não é? Em relação ao Festival de Música de Leiria, não tenho nada a dizer. Nada a dizer, só tenho a dizer que eu sou sempre desde o princípio e sei que sempre tiveram a ideia de externalizar a Leiria, sempre. Mas vezes mais, outras vezes menos, sempre. Acho que é uma pedra de toque do festival. Acho que é. Em relação ao Leirena, vou-te dizer muito diretamente que quando se vai a uma escola e pede-se €1 às crianças para pagar o espetáculo, quando lá vai outro com um bom espetáculo e pede €3, já não quer. É só isso. Não é nada. Em relação ao Alcobaça, só tenho a dizer uma coisa. Alcobaça, a música. A senhora vereadora apoia o Festival de Teatro da Benedita. Verdade, não é? E muito bem. E hoje há um espetáculo da Benedita, dos Felipécia, que é um dos melhores grupos de teatro português. Agora, não. Vai saber. Ok? É só isso. Posso só dizer uma coisa, desculpa lá. Que é a questão de €1. Nós fazemos adaptações. É claro quando baixas o preço, depois adeus. uma coisa é que nós... Em orçamentos, quando baixas o preço, sabes como é que é a economia? Entre artistas, A questão aqui, quando eu falo de €1, nós estamos a falar... Também. Queres falar de economia? Quando nós... Não quero isso resposta. Só para aqui, para não haver aqui um mal entendido, quando nós falamos de €1, e estamos a falar de uma... não são espetáculos convencionais, e estamos a falar... E depois nós estamos a falar também de crianças sem possibilidades financeiras para tal. Escolas de 20 pessoas. Em que então as professoras, se não for assim, porque são escolas que não têm a possibilidade de arranjar um autocarro para ir ao Teatro João Luís da Silva ou ao Teatro Miguel Franco para ir ver um espetáculo. E depois, a realidade de algumas zonas do país não são as mesmas da malha urbana. Eu acho que é a realidade do conceito de Arias. É claro que nós falamos da questão do mercado. O mercado financeiro é tramado. Sim, não. A senhora vereadora também queria responder. De qualquer forma, tudo aqui, os convidados vieram falar sobre questões, apresentar a sua própria proposta, percebes? E parece que não existem. Eles vieram falar da sua realidade. Ele falou da sua realidade. Mas é uma realidade, não falar da realidade do país. Não é a minha realidade, certeza. Queria só pontuar, Inês, se me permite, só por causa aqui da questão dos SA, eles estão aqui, podem defender-se. E, portanto, sobre a questão da política cultural, obviamente não me vou meter este fórum, mas dizer, do ponto de vista do festival, como disse há pouco, tentamos apostar, mas não por serem locais, mas sim sempre pela sua qualidade. Eu, naquele vídeo que mostrei, todos tivemos a oportunidade de perceber que o ano passado, pela sua qualidade, a companhia nacional que foi escolhida para produzir e para criar uma nova versão das Guerras do Alquerim e Gerona foram os SA Marionetas. E, portanto, para além disso, tentámos levar os SA Marionetas, tentámos levar a Orquestra Barroca Músicos do Tejo e uma série de solistas para fora de Alcobaça. Portanto, houve uma digressão pelo país e, portanto, é esse trabalho que queria falar, já agora que falou nos SA Marionetas. Há uma questão muito importante que, de certeza, que nos une a todos, independentemente do seu território, independentemente do que nós fazemos e que, em alguns casos, será com certeza, se calhar, até acima da média na região em que estamos envolvidos. Há sempre muito mais para fazer. A Alcobaça, por exemplo, é uma terra de músicos, mas não é só uma terra de músicos e, portanto, tem também as marionetas, tem um conjunto de artistas plásticos e que nem todos têm ainda a mesma oportunidade, até porque há esta tradição. E, portanto, estas dicotomias são difíceis de resolver, mas há uma atenção, não só nos festivais que fazemos, mas na programação cultural regular, quer no espaço convencional, que é o Cineteatro, quer na Benedita, por exemplo, noutro espaço, em que a Câmara também programa uma vez por mês, com os talentos locais. Só este ano já tivemos a oportunidade de apresentar, por exemplo, na área do pop rock, não quero falar só da clássica, toda a gente conhece os Dift, mas há muitos mais. O Israel, o Chucky, Plastic People, o Hugo há pouco falou, agora saiu o Mr. Galini, que vem no mês da juventude, portanto, há esta aposta. Só não a fixar para quem tiver que programar. Exatamente. Muito obrigado. A Capital Europeia da Cultura 2000. Muito rapidamente, a questão de o Nariz ter reunido com a DGPC e com a diretora do Mosteiro, de facto, o Mosteiro de Alcobaça está sob tutela da Direção-Geral do Património Cultural e não do município, e,
portanto será uma questão a considerar, mas neste âmbito. Em relação aos alunos do Conselho de Alcobaça, o facto de eles verem a vossa dramatização na batalha foi um projeto que nós criámos há 4 anos, quando eu constatei que os meninos do Conselho de Alcobaça, muitos deles nunca visitavam o Mosteiro de Alcobaça. Então reuni com os vereadores, na altura da Batalha de Tomar, e com os diretores dos 3 Patrimónios da Humanidade, estamos a falar do Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha e Mosteiro de Alcobaça, e criámos um projeto que se chama Era uma vez Monges, Cavaleiros e Reis, em que todos os meninos do 4º ano destes 3 concelhos visitam, num dia e meio, os 3 monumentos que referi. Na Batalha, a dramatização é da nossa responsabilidade, aqui no Mosteiro de Alcobaça é da responsabilidade do município de Alcobaça, e no Convento de Cristo é da responsabilidade, penso eu, também do Convento de Cristo. Mas obrigada, foi um projeto integrado e em rede. Obrigada. Nós temos que, como estamos a transmitir, Pedro, desculpa. Nós estamos a transmitir. Isso extravasa um bocadinho o âmbito da nossa conversa, Pedro, se não te importas. Estamos a falar sobre programação. É assim, nós pedimos a participação através do live streaming, isto está a ser transmitido, a nossa conversa aqui, e há uma opinião que diz bem, provavelmente, da importância que foi dada aqui à educação e ao relacionamento entre as artes e a escola. O que se pede, e é uma opinião, não é bem uma pergunta, a importância da cooperação com as escolas para a sensibilização das crianças para a cultura e para as artes, sugere uma participação ativa das escolas nas iniciativas culturais e a cultura para variadas faixas etárias. Portanto, a educação, uma vez mais, a servir de mote para esta discussão, tem o pluro da educação. O que é que a escola é feito para que as crianças não sejam agentes passivos, sejam agentes ativos? Há um trabalho de articulação entre os pilares da educação e da cultura e os agrupamentos do Conselho e escolas do Conselho de Alcobaça, no sentido de as atividades que nós promovemos, nomeadamente o Festival Literário de Cinema Books and Movies, ou o Mês da Juventude, que vai acontecer agora, tenham atividades em que os alunos, quer do pré-escolar, do ensino básico ou secundário, participem ativamente nos fóruns, nas discussões, em conversas com escritores, em conversas com os realizadores de cinema, em conversas com ilustradores, de forma a capacitar-nos. Foi aquilo que, enfim, há pouco disse. São propostas de intervenção. Como há pouco também estava a dizer, a escola não consegue desenvolver todos estes mecanismos porque também tem outras funções, mas os municípios, quer através do serviço educativo nos vários espaços culturais, quer através destes festivais e atividades em que os alunos são convidados a participar ativamente, são agentes ativos, eu julgo que se vai fomentando este interesse pela cultura, pelo cinema, pelo teatro, pela dança, pela escrita. Tem mesmo uma palavra a dizer. Sim, é feito um trabalho conjunto com os professores e com os diretores de agrupamentos e com o pluro, nomeadamente da juventude também. Há reuniões periódicas para nós podermos avançar com este. Mais questões por parte do público? Temos? Sim, ok. Não gosto muito de microfones, posso falar assim? É só porque quem está a ouvir via internet depois não tem a pergunta. Boa tarde a todos. O meu nome é Manuel Campos, portanto eu sou um músico que viveu algum tempo da sua vida aqui no Conselho. Sou natural da Vestígia, portanto eu estou ligado ao ensino superior politécnico desde há 25 anos. Sou coordenador da área de percussão da Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo no Porto e também trabalho na Casa da Música. Sou membro do Remix Ensemble, que trabalha há 18 anos. Portanto, foi um grupo absolutamente inédito em Portugal, porque é um grupo que faz a música atual, ou seja, nós falamos muito de música clássica, e desculpa lá, Rui, a música clássica é a música do período clássico. A música erudita é a música romântica, clássica, barroca, toda essa música. Assim. Portanto, eu faço uma música erudita contemporânea. Um compositor que compõe hoje uma obra vai ter que o remix para essa obra ser estreada, no fundo. Portanto, eu também vou alongar certas discussões
dos meandros locais, porque eu não concordo com toda a política cultural que se fala aqui em Alcobaça. Há muitas lacunas nessa política, mas não é o sítio certo para refletir sobre isso. Eu só queria dizer que tive relacionado com o Pedro Promessa quando se fala. Portanto, nós temos que perceber que em Portugal já houve várias cidades, capitais da cultura. Já houve Lisboa, já houve Guimarães, Porto. E eu penso que seria uma boa oportunidade olhar-se para o trabalho que se foi feito em algumas e ver o que é que se pode aprender com elas. E eu lembro a todos o seguinte: a questão do Porto, quando se criou a Casa da Música, foi pensada que a Casa da Música fosse a casa de todas as músicas. E podemos ouvir espetáculos de fado, espetáculos de bandas de música, que são tão ricas na nossa periferia e tão mal estimadas também. E por outro lado, ser a casa de todas as músicas permite uma abrangência de programação muito grande. Portanto, era esta a sugestão que eu queria para dar para a Leiria 2027. Outro aspecto muito importante que eu queria dizer a todos e que ninguém disse aqui é que o país não gasta 1% do seu PIB na cultura. Isto é gravíssimo. E as pessoas do senso comum não sabem. Andam envolvidas em muitas coisas, mas não sabem disto. Os Estados Federados Alemães gastam entre 10% a 15%. Isto é extremamente importante. Também queria dar os meus parabéns ao Paulo, que vem do Algarve com um projeto e com uma visão daquilo que é programar diferente daquilo que é no país todo. O país carece de uma antecipação na programação cultural e de escala na reprodução dessa. Porque, reparem uma coisa, existe um investimento inicial e quanto mais espetáculos houver, mais esse investimento é diluído e mais barato se pode criar e programar. E eu também não entendo como é que um Presidente de Câmara, por exemplo, que seja eleito a 4 anos, não pode estipular o seu orçamento para a cultura durante esses 4 anos para dar mais estabilidade aos agentes e aos programadores. Ainda não consegui perceber isto neste país. Porque os orçamentos são feitos anualmente. Sim, está bem. Mas se me disser assim, não, a Câmara vai gastar 3% da sua receita anual em cultura. É diferente. É diferente, sim. É muito diferente. Porque pode haver uma orientação estratégica, pode não ser aprovada depois, não está? Pronto. Depois penso que 2027 vai ter um problema grave, que é a questão de produzir espetáculos a bom preço. Portanto, eu quando penso em música, penso em gestão. Penso nas propostas, portanto, eu sou felizardo no fundo porque porque consigo transitar para a minha sala de aula a experiência que tenho em palco. No fundo, isto é ser privilegiado, no fundo. Também não tenho falta de trabalho. Portanto, eu penso que 2027, para ter bons espetáculos, vai ter que fazer parcerias fortes com outras instituições europeias. Por exemplo, eu fiz uma vez uma produção de 46 concertos, que foi uma coprodução entre Casa da Música e instituições europeias, em que lembro-me que estive a tocar em Roterdão, em 2001, numa ópera encomendada por 3 instituições, o António Chagas Rosa, que dá aulas na Universidade de Aveiro, um dos melhores compositores portugueses que eu conheço, atuais. E essa coprodução permite criar obras contemporâneas em que os custos são divididos por 3, 4 ou 5 instituições. E isto é muito importante, portanto, porque depois estes espetáculos trabalham-se em rede, aquilo que o Rui falou, trabalham-se em rede em vários sítios, e é muito importante para fazer jus ao investimento inicial. E para haver público também é preciso que as pessoas possam pagar o bilhete para ir ao espetáculo. Sim, claro. No fundo acho que a cultura pode ser cara ou barata. Porque há tantos gestores neste país que me dizem que a cultura é cara, mas ninguém me disse qual é o preço da ignorância. E acabo por aqui. Obrigado. Boa deixa.
Mais alguém? Mais alguém tem intervir lá em cima? Aqui. Peço desculpas, estava aqui o Gil primeiro. Gil. Boa tarde a todos. Chamo-me José Gil, represento a companhia Siam Marinetas Teatro e Bonecos. Estou a gostar de ouvir falar, é interessante. Não vamos queixar-nos, normalmente nós não fazemos isso, não nos queixamos e trabalhamos. Os Siam Marinetas são uma companhia que tem 22 anos. É a única estrutura profissional na zona centro do país. Não há mais nenhuma companhia de marionetas desta abrangência toda enorme deste projeto. Tivemos a tarde toda a ouvir falar em música clássica e nós sofremos um bocado do mesmo. Normalmente as pessoas, principalmente os programadores, não todos, felizmente, falam em bonecos, isso é para crianças, mete-se no domingo de manhã e tal, ali ao cantinho. O que é engraçado, porque os Siam Marinetas praticamente não fazem espetáculos dirigidos para o público infantil. Já que toda a gente está a ver quem é que tem a maior ou mais pequena, eu faço isto ou aquilo, eu também, a minha é maior. Nós fazemos e organizamos um espetáculo, sempre com um festival, perdão, sempre com o município de Alcobaça, desde o primeiro minuto, há 22 anos. É um festival de marionetas que já foi apelidado pela imprensa nacional como um Festival Nacional de Teatro de Marionetas. Já tem há 4 anos o rótulo do F. E tem um orçamento também escassíssimo, mas não é por causa disso que a gente não deixa de fazer. Vamos fazê-lo, continuamos a fazê-lo. Os Siam Marinetas fazem uma média de 200 espetáculos por ano. Estão quase todos no estrangeiro, não é? Mais de metade são no estrangeiro. Tens de trabalhar. Há pouco estava. Desculpa, não me lembro dizer o nome perfeito. Estás a dizer que tinhas de fazer o trabalho para 10 ou 20, mas é assim, é esta a vida que nós sabemos fazer. Nós costumamos fazer uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas olham assim um bocado para nós e são malucos, basicamente, que é os apoios do Estado são muito complexos. Se dermos para as pessoas que não têm essa noção, se dermos a um economista e um advogado, ele olha para um projeto para uma candidatura e não sabe fazê-lo. E nós, como somos criativos, autores ou marionetas, temos que saber inventar. Isso torna-se logo um problema a partir daí. Mas nós não nos queixamos disso. Nós candidatamos há 20 e tal anos para ter uma ideia ao festival e fomos apoiados 2 vezes. Mas nós não nos queixamos. Não nos queixamos na praça pública, vamos nos queixar ao ministro e àquilo tudo. Não é? Mas a compensação, temos retornos muito bons. Com estes 22 anos do Festival de Marionetas, criámos públicos, aumentámos públicos, as pessoas vêm de propósito ao Alcobaça ver os novos projetos, os projetos emergentes de marionetas. Sempre tivemos o cunho de trazer os projetos novos que existem em Portugal, feitos em português por portugueses, e sempre batemos nessa tecla. E só há poucos anos é que transformámos o espetáculo em festival internacional, porque é a única maneira de conseguirmos arranjar mais dinheiro. Porque se não for internacional, está-se tudo a marimbar para quem faz coisas em Portugal. É a pena, mas a realidade também é esta. Por outro lado, as poucas estruturas profissionais que há de marionetas em Portugal têm uma qualidade extrema. Obviamente que há coisas muito más, mas a maior parte é muito boa. E eles são premiados lá fora, não somos só nós. Isso é excelente e nunca se fala nestas realidades. E depois temos uma coisa muito interessante que eu espero que esta candidatura, mais que ser uma capital europeia da cultura, muito sinceramente nem estou nada preocupado se vai ganhar ou não iria. Estou mais preocupado nestes anos até chegar à capital, se criar uma base de comunicação, que é o mais importante. Eu não conhecia, ele está em Leiria, não fazia ideia quem ele era. A maior parte das pessoas que estão aqui conhecemos só alguns, se calhar ninguém viu um espetáculo de Siam Marinetas e não viu outro espetáculo de outra pessoa. Isto é uma realidade triste. Eu estava a falar com o pessoal aqui do Teatro da Rainha, por exemplo, que estamos a 30 km. Eu não me lembro qual foi a última vez que fui às escolas fazer um espetáculo a Leiria. E faço 200 por ano. Não nos lembramos de quando é que Portanto, se esta rede se... Eu não gosto muito de chamar rede, é mais uma base de dados, não é uma rede. Se conseguir juntar esta gente, não são assim tantas pessoas quanto isso. Nós estamos a falar, não em realidades, como fossem milhares de criadores. Não, somos meia dúzia. Quantos grupos de teatro em Leiria? Não chegam a 3. Quer dizer, em Alcobaça há 1. Espera, calma, não há assim tanta gente, isto é muito fácil. Dá para combinarmos um jantar e damos todos juntos a falar. Não é? Não é preciso, quase nem é preciso a data, para nada.
Portanto, calma, parece que estamos a fazer um universo gigante que não é a realidade. A música, de facto, é muita gente, por causa das escolas e tudo bem. Mas o resto não é assim tanta gente. É muito fácil falarmos uns com os outros. Era isto que eu queria dizer. Porque, no fundo, o que o CCMA tem feito nos últimos 22 anos é criar parcerias, sinergias, como o Sister Música, como a Câmara Municipal, com montes de artistas locais, nossos amigos daqui ou fora do Conselho, no Conselho. Nós gostamos sempre de dar um exemplo que nos tocou muito e foi um grande prazer que fizemos, que foi o Lumen, que fizemos há 2 anos. Nós fizemos um grande espetáculo de grandes dimensões, que é o maior espetáculo que existe a nível quantitativo de marionetas em Portugal. O Lumen envolveu centenas de pessoas locais a trabalhar, e não só, centenas de empresas. Andamos com ele pelo país e pelo mundo a fazê-lo. E isto é uma prova de que, sem dinheiros quase do Ministério da Cultura, aliás não houve, foi dinheiros comunitários, penso eu, do turismo e coisas assim, mas com as empresas e as pessoas locais criou-se uma sinergia muito bonita e criámos um mega espetáculo. E dar-nos um prazer enorme. Eu só estou a dizer isto porque muitas pessoas às vezes não sabem que são os ensinamentos que estão por trás destes projetos, como a Avenida aqui, que fomos nós que fizemos os bonecos, como a ópera que coproduzimos com o Sister Música e Quarto em Rede, que é uma coisa rara e muito difícil de se conseguir. Eu tenho que dizer isto, muita gente não sabe, teve 4 estrelas e meia de crítica no público. Eu não me lembro de uma ópera ter 4 estrelas no público, quanto mais 4 estrelas e meia. E nós conseguimos fazê-lo. Portanto, não é assim tão complicado. O país é tão pequenino, que nós somos tão poucos. Sério, não há grande complicação nisto. E parabéns, eu espero bem que isto vá muito para a frente e para bem. Obrigado. Ok, obrigado. Lá em cima também, o microfone. E é para fechar. Boa tarde a todos, o meu nome é José Pires, estou aqui a falar na qualidade de programador do Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. E quero apenas centrar no facto de programação e na primeira e na última intervenção. É de facto necessário o equilíbrio e temos que ter também em atenção aquilo que é o programador e o que é que ele tem que desenvolver para chegar a determinados pontos. E já estou nisto há cerca de 16 anos, por assim dizer, conheço o Rui, mas o Rui também programa o Cine Teatro de Alcobaça, convém dizê-lo. E, portanto, há aqui 3 pontos essenciais. O programador, quer seja ele de uma ação pública, ou semipública ou privada, tem sempre um relacionamento com o poder político. E então nós lidamos com os pares. Os papos são os públicos, artistas e políticos. Portanto, isto é uma mistura explosiva quando temos que lidar com estas sensibilidades. Depois, ouvi também aqui falar na parte do orçamento e muitos programadores, não sei se foi o caso aqui ou não do Paulo, tenho um orçamento, estou limitado por um orçamento de 95% dos encontros que tenho, e quando falo de orçamento, todas as pessoas me falam do orçamento na base da despesa. Mas depois ninguém me fala do orçamento da receita, porque o orçamento tem a receita e tem a despesa, e de facto o programador tem que centrar-se nestes 2 orçamentos. Era esta a chega que eu queria também deixar. Por outro lado, e ainda, o programador pode ser visto aqui, tivemos aqui vários exemplos, há um programador de um festival que se situa numa área artística, ou no máximo 2 ou 3, e depois temos o programador que, em função do espaço que está, tem que programar em regime de cruzamento artístico e cruzando aqui as áreas. Obviamente que eu me sentiria mais confortável se tivesse que programar para uma única área ou uma área sobretudo. Isto também para poder explicar a minha inquietação, como é óbvio. Programar para um público em que fosse, digamos assim, bem acolhido junto dos espectadores que são canalizados para aquela área. Eu espero sinceramente não estar a contribuir em muitas das opções que faço para o embrutecimento das populações que estão no meu território e que acedem ao meu espaço. Isto para dizer também que
há aqui duas distinções que temos que atender. É programar um espaço e programar para um público de um território. Isto quero aqui apenas acentuar que é muito complexo, porque são dezenas de propostas que os programadores recebem, ou por carta ou por mail, são dezenas por dia, e as opções têm que ser muito tomadas em função do equilíbrio, como é óbvio. E quando se programa, de facto, um espaço em regime de cruzamento artístico, como é o meu, é difícil conseguir contentar todos os públicos. E com isto quero findar apenas para referir que não só o público, mas também o espaço. Temos que ter, portanto, em atenção e temos que... Não podemos, por assim dizer, concentrar-nos num único destes dois polos, embora haja aqui uma dicotomia entre outros. Não é isso que está aqui em causa. E depois, para concluir, nunca o programador, como disse também o Paulo, nunca programar para um PIB. Termino. Ok, obrigada. A palavra... Só quero dar uma nota de 5, 10 segundos, que é sobre uma coisa que foi dita há bocado, e portanto acho que foi o Rui que disse, que é a questão dos públicos. Há uma coisa que falta muito em Portugal, que são estudos sobre públicos. Isso é muito importante, não só para quem faz programação, como para quem trabalha nas áreas da comunicação, marketing cultural, que não falámos aqui porque não é o âmbito disso, eu também não falei disso porque achei que não era o âmbito, mas a questão dos estudos públicos e a questão das próprias instituições fazerem uma monitorização rigorosa e regular dos perfis públicos que têm é muito, muito útil, não só para conhecer o território, como para se perceber como é que se pode desenhar a programação e para perceber quais são as melhores estratégias de comunicação e marketing para atacar, entre aspas, depois o tipo de público de destinatários que se tem. Obrigada, Paulo Pires, Inês Silva, António Lourenço, Frederico da Cruz, Rui Moreira. Obrigada aos 5 que foram os convidados deste primeiro andamento de Prelúdios. Pediram que eu fizesse uma síntese de tudo aquilo que foi dito. Eu vou tentar apelar ao meu lado profissional e tentar fazer uma notícia. Nós em rádio, peço desculpa, vou só para ali porque preciso depois aos apontamentos que é para ler. O improviso é sempre melhor do que está escrito. Eu não fiz isto, só tenho uma... Uso este ou uso este? É igual? Posso usar este? Sim. Ok, então eu desligo este. Já desliguei este, obrigada. Nós em rádio temos normalmente 1 minuto e meio para fazer uma notícia. Vou tentar, não prometo. Aquilo que eu retive das 5 intervenções principais deste painel de hoje é que os programadores têm que fazer uma ginástica brutal porque estão ensanduichados, e o José Pires ajudou-me aqui no resumo, na PAP, no público, entre os artistas, entre o público, os artistas e os políticos, ou seja, têm que ter em conta o público para o qual vão oferecer o espetáculo, têm que custear este espetáculo e, portanto, têm que negociar com os políticos, que é quem normalmente, através de fundos públicos, paga os espetáculos culturais, uma vez que os mecenas em Portugal ainda não estão muito sensibilizados para esta área. Não tanto quanto gostaríamos, tanto quer o público, quer os artistas, obviamente, e depois têm que acolher, eu uso a palavra acolher todos os artistas, quer sejam artistas de âmbito nacional, local, e portanto dar palco e dar casa a todos. Uma das coisas que a vereadora Inês Silva referia era que era importante, e eu acho que isto está a ser feito em vários pontos do país, que é a tentativa de criação de casas artísticas onde possam coabitar as várias artes, não só as artes performativas, mas também as artes plásticas, a música, para que se possa
possa desenvolver este espírito comunitário e a tal formação de públicos. Outra das coisas que foi dita aqui é que é importante formar públicos. Eu, do Paulo Pires, retive a inquietação, o arriscar e o aprofundar. Lutar, o artista tem que, e o programador neste caso, que era nessa função que ele estava a falar, tem que lutar contra o óbvio, o superficial, ir para além daquilo que é visível para tentar ser um marco na comunidade e para que aquilo que faz, o espetáculo que oferece ao público, ponha de facto as pessoas a pensar e seja uma mais-valia, não seja apenas a pessoa não vai ali só para depois se ir embora completamente vazio ou tão vazio quanto entrou, para levar alguma coisa daquilo que veio buscar ao espetáculo. E depois os dois programadores dos festivais, de tanto o Sister Música como o Festival Música em Leiria, que têm digamos, uma função mais particular, sendo que o Rui também programa, estava a dizer o José Pires enquanto foi lá fora, também programa o Cineteatro de Alcobaça. Mas têm funções mais específicas, uma vez que têm uma área mais afunilada, digamos, não tanto como os programadores culturais das câmaras municipais, que têm que gerir mais artistas e mais áreas na programação. O que ele disse é que a cultura, o António Lourenço disse que a cultura é algo muito vago e que, no entender dele, todos têm espaço e é preciso que essa cultura chegue às pessoas. O termo cultura, claro, porque diz que tudo é cultura, nem tudo é arte. Para contrapor aqui ao Paulo, que tinha falado que nem tudo é cultura, nem tudo é arte. Relativamente ao Rui Moraes, disse que, neste caso, apostar na apresentação de novos talentos pode ser uma mais-valia para quem vai programar para este território onde se vai inserir, e é um território vasto e disperso. E depois deu aqui o exemplo da rede de cultura que já foi criada com os espaços cistercienses, para de facto rentabilizar os espetáculos que no fundo são muito caros. São caros para quem vê, é verdade, mas também são caros para quem tem que os pôr de pé, e portanto quanto mais escala houver, mais se diluem estes custos, e portanto é uma das ideias deixadas pelo Rui Moraes, é que fazer esta sinergia, este conceito de rede para extravasar os limites locais, aproximar do público, minimizar custos e fazer a circulação de artistas pode ser uma grande mais-valia. E depois tivemos a Frederico, no final, tivemos a participação do Frederico, que deu aqui um bocadinho a ideia de como é que começando do zero, como foi o caso do Leirena e como todos os outros, o SA, antes de ter 22 anos de trabalho efetivo e reconhecimento internacional, também teve que começar do zero, mas o Leirena é mais recente e, portanto, ele tem aqui essa experiência ainda muito fresca de como é que tem que se recriar todos os dias para tentar levar o espetáculo a quem, às escolas, ao público comunitário, e de facto este papel que têm os artistas no trabalho com as comunidades locais, de as envolver, de criar público, de dar uma perspectiva de inclusão, de pertença, que acho que também é uma das ideias que está subjacente a esta ideia de levar Leiria para a candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027. Este foi apenas um primeiro andamento, espero ter feito uma boa síntese, não demorei apenas 1 minuto e meio, mas hão de vir mais andamentos, não é? Mais 8. Obrigado aos nossos convidados, Paulo Pires, a nossa anfitriã Inês Silva, a Ana Isabel Costa, António Vassal Lourenço, Frederico Cruz e Rui Moraes, e a todos vós que estiveram aqui. O próximo encontro é dia 30 de março. Muito obrigado. Dia 30. Onde? Em Leiria. Em Leiria. Vão ser oradores nesse encontro, ficais agora a saber. Em Leiria. Muito bem. No auditório dos Serviços Centrais do IPL. É um auditório em frente ao Centro de Saúde, junto à ISEX. E agora, como é que explicamos onde é que é? É muito fácil, vai à net, ok? Google, estará tudo na net, é fácil. Waze, vamos todos lá.
Waze. Estiveram entre nós 3 membros do Conselho Estratégico. Em todos estes encontros estão alguns dos membros do Conselho Estratégico, para quem não conhece. Esteve hoje a Celeste Afonso, o Sr. Vereador Gonçalo, que não sei onde é que está agora, está ali ao lado, e a Sofia Rino. Serão oradores no próximo Prelúdio de Ideias, para além da Sofia e do Gonçalo, Tiago Guedes, Materiais Diversos e Rivoli, Luís Ferreira, Bons Sons, e Madalena Vitorino, para fechar um painel muito rico de reflexão sobre programação e território. Não esqueçam, partilhem, comentem, passem a palavra. Muito obrigado a todos. Boas tardes.